Oi pessoal, tudo bem? Vamos começar hoje outra aula de língua portuguesa do sexto ano e nós vamos trabalhar nessa aula a sílaba tônica e a sílaba átona e a classificação de algumas delas, tá bom? Então vamos lá. Sílaba tônica é a sílaba da palavra que é pronunciada com maior intensidade e sílaba átona é a sílaba que é pronunciada com menor intensidade. As sílabas tônicas, elas podem ser graficamente acentuadas ou não. Independente de ter ou não acento, elas não deixam de serem fortemente pronunciadas, tá? Por exemplo, casa, K é a sílaba tônica da palavra, Zá é a sílaba átona e não tem acento. Pássaro, Pá é a sílaba tônica, possui acento, Sá e Rô são as sílabas átonas e não possuem acento, tá? Então, lembrando que sílaba tônica são as sílabas pronunciadas com mais intensidade, sílaba átona, sílabas pronunciadas com menor intensidade. As palavras recebem uma classificação de acordo com a posição da sílaba tônica delas, tá? Essas classificações são oxítona, paroxítona e proparoxítona. Como que a gente identifica? Primeiro que, quando nós escrevemos uma palavra, nós escrevemos de esquerda para a direita, certo? Para contar, nós contamos da direita para a esquerda, tá? Então, é o sentido contrário do que a gente escreve, do fim para o começo da palavra. As oxítonas são as palavras em que a última sílaba é a mais forte, é a tônica, seja ela acentuada ou não. No caso de abacaxi, abacaxi. O xi é o mais forte, não tem acento, mas é a sílaba mais forte. As paroxítonas é quando a tônica é a penúltima sílaba da palavra, ou seja, eu conto última, penúltima. Amizade, eu falo zá mais forte do que as outras sílabas. E a proparoxítona é quando a tônica é a antepenúltima sílaba. Eu tenho a última, penúltima, a antepenúltima é a mais forte. Pássaro, tá? Lembrando que as oxítonas são as palavras em que a sílaba tônica é a última sílaba. Essas oxítonas, elas podem ou não ser acentuadas. As acentuadas são aquelas que terminam em a ou as, e ou es, o ou os, né? Em ou ens, que é o caso de dominó, avó, você, que se fosse dominós, teria acento, avós, teria acento, vocês também teria acento. E lembrando que as proparoxítonas são as palavras que têm a antepenúltima sílaba mais forte, tônica, todas elas são acentuadas, tá? Todas as proparoxítonas são acentuadas, como em dúvida, líquido, plástico, árvore. Algumas formas verbais são oxítonas acentuadas, mas elas têm uma regra um pouco diferenciada para singular e plural. Por exemplo, os verbos ter, conter, reter e manter, eles são essas oxítonas acentuadas na terceira pessoa do presente do indicativo, mas no singular eles usam o acento agudo e no plural o acento circunflexo, como no caso que eu coloquei de exemplo para vocês. Ele contém, acentuado com um acento agudo, eles contêm com o circunflexo, tá? E os verbos ter e vir são acentuados na terceira pessoa do plural para diferenciar do singular. Então, ele tem, não tem acento, eles têm, tem acento. Ele vem, não tem acento, eles vêm, tem acento.